Olá, boa tarde. O programa Tema Jurídico de hoje vai abordar a questão dos direitos humanos na África, o preconceito e a imigração dos haitianos. Hoje o Tema Jurídico tem o prazer de receber o escritor, pesquisador, docente e vencedor do Prêmio Nacional de Direitos Humanos, categoria Ricardo de Mello, membro do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da UFPB, jornalista angolano Domingos da Cruz. Boa tarde, professor, bem-vindo ao nosso programa Tema Jurídico. Boa tarde, Mônica. Inicialmente, vamos falar um pouco de sua mais recente publicação, que certamente vai nos ajudar na condução dessa conversa. África e Direitos Humanos, não é isso? Sim, claro. O livro África e Direitos Humanos nasceu a propósito da época em que eu fiz um mestrado na UFPB, né? Notei que havia um grande desconhecimento sobre questões africanas de uma forma geral, particularmente em relação à temática dos direitos humanos, não é? E, por outro lado, mesmo havendo uma ignorância brutal sobre direitos humanos a nível do continente, curiosamente as pessoas, talvez por desonestidade, queriam manifestar alguma opinião sobre o continente, quando efetivamente, por razões éticas, deveriam manter-se calados, não é? E, claro, o que diziam era uma leitura bastante distorcida, completamente uniforme, referente ao continente. E tivemos uma cadeira, instrumentos de proteção e defesa dos direitos humanos, em que abordávamos o sistema universal sobre proteção e defesa dos direitos humanos, abordávamos igualmente o sistema europeu e o interamericano, onde você encontra um conjunto de mecanismos legais para a proteção dos direitos, mas infelizmente sobre a África não havia absolutamente nada e nem sequer havia a intenção de se abordar, e a partir daí entendi que era importante trazer essa temática para o contexto brasileiro, como forma de contribuir, por um lado, para que se possa conhecer um pouco mais e melhor o continente, sobretudo narrativas feitas pelos filhos de África e não a partir de fora de África. E o resultado da pesquisa cá está agora, não é? África e Direitos Humanos. Espero que dê alguma contribuição na academia brasileira, não é? Tenho plena consciência que o livro não esgota o tema sobre os direitos humanos a nível do continente africano. Afinal, é um continente, tem mais de 50 países e, como devo calcular, em 736 páginas não é possível esgotar a problemática dos direitos humanos nessas Áfricas que são efetivamente diversas, múltiplas nos mais variados aspectos, não é? Mas certamente traz uma valiosa ajuda, com toda certeza. Professor Domingos, como é hoje a sua atividade em defesa dos direitos humanos? Olha, eu enquanto professor e pesquisador em Angola, assim como jornalista também, entendo que a narrativa da academia, que muitas vezes é extremamente epistemológica, fechada em si do ponto de vista teórico e também arrogante, claro, nem sempre ela deve afastar-se. Pelo contrário, eu entendo que é possível conciliar a narrativa científica, a investigação científica com a luta pela dignidade da pessoa humana, pelos direitos humanos. Numa palavra só, eu acho que é possível conciliar o discurso científico com a realização da raça humana, né? Aliás, não faz sentido nenhum todo um trabalho científico que não visa a realização da pessoa, o respeito pela dignidade das pessoas. Dali que eu concilio então o meu exercício acadêmico com a luta pelos direitos humanos e aí o rótulo que me é atribuído também como ativista. E enquanto jornalista eu me assumo como um jornalista comprometido com a dignidade da pessoa humana, não é? Muito bem, falando nisso, o senhor foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de Angola, julgado e absolvido por ter incitado a violência no seu artigo Quando a Guerra é Necessária e Urgente, publicado em 2009. Então, como foi esse período? De que forma o senhor recebeu a denúncia? Houve até ameaça de morte? Fala um pouquinho disso para a gente.
Olha, como devo calcular, Angola é uma democracia liberal do ponto de vista constitucional, pelo menos no plano formal, mas do ponto de vista de jure e na realidade sociológica e política, a prática é completamente diferente. Como diria Maquiavel, os regimes não se julgam pela formalidade do texto constitucional, mas pela prática diária, não é? Da forma em que se faz política e como os entes públicos e aqueles que detêm cargos de responsabilidade pública conduzem os destinos do país e como se estabelece a relação com a cidadania. Infelizmente, apesar de sermos formalmente uma democracia do ponto de vista prático, efetivamente à luz de uma ciência séria, tanto na sociologia política, no direito constitucional e por ali além, Angola efetivamente é um Estado autoritário, não é? Ao mais alto nível. Eu tenho dito que Angola é um Estado autoritário que caminha para o totalitarismo, porque cada vez mais, apesar de termos diferentes partidos, temos um país muito centrado na pessoa do Presidente da República e no seu, digamos, partido. E, claro, neste ambiente, nesta atmosfera, é impossível que vozes dissonantes se pronunciem, não é? Propondo um novo caminho, um novo destino e que se olhe o futuro com mais confiança. E eu sou dessas pessoas que entendo que o país está a ser mal conduzido por este grupo hegemónico que detém hoje o poder. E nessa altura escrevo o artigo Quando a Guerra é Necessária e Urgente, tal como acaba de fazer referência. E, claro, fui indiciado, acusado de incitar a guerra e a violência. E o curioso é que a acusação da Procuradoria-Geral da República é baseada numa lei já revogada. Como deve calcular, sou num Estado autoritário, completamente anormal, num ambiente de arbitrariedade mais ou menos absoluta, é que se pode acusar alguém de um crime que nem sequer existe no ordenamento jurídico deste país, não é? E, por sorte, deparei-me com um juiz que ainda não estava suficientemente manipulado pelo sistema e absolveu-me. Claro, também houve uma consequência contra ele. Ele foi afastado dos cargos que desempenhava. Era um juiz muito influente a nível da capital e agora foi posto no interior. Como deve calcular, em qualquer parte do mundo, as pessoas não gostam muito de ser apartadas, não é? E foi exatamente isso que aconteceu com ele e aproveito a ocasião também para dizê-lo força e temos que nos manter firmes na luta pela dignidade humana e por um país diferente que seja efetivamente de liberdade e democrático, né? Por esse posicionamento, o senhor continua sendo perseguido, ameaçado? Olha, eu já tive diferentes ameaças de mortes antes, não é? Por telefone, isso é muito frequente. Membros do partido no poder normalmente fazem questão de desempenhar esse papel. Por outro lado, também existe lá os serviços secretos que desempenham esse papel de ameaça, porque quando percebem que você não aceita integrar a lógica do grupo hegemônico, do grupo dominante, ao perceberem essa tua irredutibilidade moral, não querer vergar-se, um dos caminhos é exatamente ameaçarem-te, não é? E, claro, eu encaro isso sempre com serenidade, com preocupação também, mas com serenidade, acreditando que não haverá nada de grave contra mim, mas sem ingenuidade, claro, tendo plena consciência de que pode acontecer também, mas confiante, não é? Essa pressão exercida em cima de jornalistas no país de Angola, como é que a imprensa tem encarado tudo isso? Olha, nós somos um país, tal como eu dizia, extremamente
concentrado do ponto de vista do poder político num grupo e na pessoa do Presidente da República. Diante desta situação, a maior parte dos órgãos de comunicação social também, como deve calcular, não é? Muitos dos órgãos estão sob controle dos filhos do Presidente da República, pelo que poucos órgãos de comunicação social são independentes, não é? Para criticar o poder ou para noticiarem com verdade, com o equilíbrio necessário que um jornalismo sério exige. Os poucos que existem tentam fazer o seu trabalho, mas estão em permanente sufoco, não é? Os jornalistas são permanentemente ameaçados. Esses órgãos lhes é retirada a possibilidade de terem contratos publicitários, como deve calcular no mundo pós-moderno. Os meios de comunicação social têm como fonte principal de renda alguns a publicidade, não é? A relação com as empresas. E como as empresas lá estão também sob controle do poder político, não é? E muitas delas, inclusive multinacionais, claro, recusam-se a celebrar qualquer contrato com órgãos de comunicação social independentes. Então estão permanentemente sufocados, não é? Para sobreviver num ambiente hostil e completamente brutal. Eu diria de um retrocesso civilizacional, tendo como referência os avanços do mundo contemporâneo, não é? Ok, professor. Nós vamos ao intervalo e no próximo bloco continuamos a nossa conversa com o jornalista angolano Domingos da Cruz. Não saia daí. De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje entrevista o escritor, pesquisador, docente e vencedor do Prêmio Nacional de Direitos Humanos, categoria Ricardo de Mello, jornalista angolano Domingos da Cruz. Professor Domingos, o senhor afirmou que a Angola é atualmente um país onde se pode identificar a imprensa ao serviço do poder. Quando isso acontece, temos uma forma maior de exclusão social? A sociedade perde muito? Como deve calcular, a imprensa é um instrumento fundamental para o fortalecimento da esfera pública, não é? Como diria Habermas. E quando uma sociedade tem uma esfera pública forte, a troca de ideias e de pontos de vista é fundamental para a concretização dos direitos humanos. Aliás, o simples facto da Mônica e da rádio, da televisão e Tararé permitir-me trocar pontos de vista com possíveis telespectadores, dar-nos a possibilidade de estabelecermos intercâmbio de ideias e promover possivelmente o esclarecimento. E só o exercício que estou aqui a fazer já é a concretização de um direito. Ora, se você encontra-se num país onde os meios de comunicação social têm um posicionamento completamente unilateral, completamente parcial, significa a partida que o exercício dos próprios meios de comunicação social é de promoção da concretização dos direitos de alguns, de um grupo e não de outros. E como deve calcular, isso repercute-se também noutras esferas. Um exemplo bastante simples é que numa campanha eleitoral em que dá-se destaque a um grupo e não ao outro, não há muita possibilidade do povo fazer uma escolha livre e que seja efetivamente saudável e democrática para a concretização dos seus direitos. O que significa, então, que não havendo muitas opções a nível da imprensa, não há escolhas livres, não é? E não havendo escolhas livres inviabiliza, por exemplo, a alternância, e não havendo alternância também inviabiliza a dinâmica da própria sociedade, não é? Fica sempre as mesmas ideias, o mesmo grupo, a mesma ideologia, a mesma forma de ver a vida e o mundo e, claro, inviabiliza o desenvolvimento também de uma forma geral. Quais as maiores críticas em relação às suas publicações? Olha, de uma forma geral, há uma franja que identifica-se muito com as minhas publicações e eu olho isso sobretudo em pessoas da nova geração. Eu diria jovens como eu,
e outros identificam-se com as minhas publicações. Mas o grupo que tem o poder político, claro, olha-nas com muita desconfiança, com suspeição permanente, não é? E para eles, se não houvesse qualquer possibilidade de divulgá-las, ainda melhor. Acontece que muitas vezes, quando eu publico um livro ou quando pretendo fazer um ato de divulgação, as universidades fecham as portas, salas de conferências rejeitam. Como eu dizia, como é uma sociedade hegemônica, quer dizer que o país está todo refém sob controle de um grupo. Pelo que em qualquer sala de conferência onde você dirige-se, numa universidade, estão sempre eles, o mesmo grupo. E claro, está tudo em sintonia. E dizem, olha, não dá para lançar aqui, não dá para apresentar o teu livro aqui, e como deve calcular, isso inviabiliza também o desenvolvimento do país na medida em que trava-se a progressão e a circulação das ideias. Não há desenvolvimento sem circulação de ideias, não é? Sim. Professor, nos últimos anos houve alguma mudança em relação ao quesito liberdade de imprensa na África ou não existe isso por lá? Não há nenhum avanço, não se verifica nada nesse sentido? Mônica, peço desculpas, mas gostaria de dizê-la que eu não me sentiria numa posição confortável para pronunciar-me sobre a África, como deve calcular. Repito, pode parecer banal, mas para mim é importantíssimo. Sim. Isto. Trata-se de um continente, seria de uma arrogância brutal e falta de humildade do ponto de vista ético, e no plano científico seria a ausência de rigor. Falar de um continente, eu não tenho capacidade para isto, não é? Mas posso falar do contexto angolano, claro, mas posso apontar também alguns aspectos referentes a alguns países africanos de uma forma geral, não é? No contexto de Angola, infelizmente, a situação sobre a liberdade de imprensa e de expressão, sobre a qual já fizemos referência há pouco, o senhor relatou. Não é boa. Mas, a nível de África, é preciso dizer que nós temos países que são exemplares para o mundo, não só para a África. Estou a falar, por exemplo, da Namíbia. Não é? A Namíbia é um país que fica na região austral de África, fronteiriço a Angola, onde o grau de liberdade de expressão e de imprensa é extraordinário e de um orgulho para os namibianos e para a África. Estou a falar da África do Sul, o país que acolheu a última Copa, não é? Sim. Em que a liberdade de imprensa é muitíssimo boa, tem boa classificação no ranking das organizações internacionais, como é o caso da Freedom House, dos Repórteres Sem Fronteira, duas organizações de peso global que dedicam-se, digamos, a avaliar o estado da liberdade de expressão e de imprensa a nível do mundo. E estou a falar também da artigo 19, por exemplo. E podíamos nos estender a outros países, como é o caso das Ilhas Maurícias, Ilhas Seychelles, Cabo Verde, que em termos, por exemplo, de sistema político, regime democrático, de acordo com estudos recentes, apontam para um avanço tão grande ao ponto de ultrapassarem, por exemplo, a qualidade da democracia de alguns países europeus, como é o caso de Portugal, que é um país tradicionalmente democrático e num bom nível, para o pleonasmo mundial, e da Europa. Por exemplo, Cabo Verde hoje atingiu o nível de democracia plena, não é? Podíamos também falar da própria Namíbia. Eu estava a esquecer o Botsuana, que é igualmente um país onde a liberdade de expressão e de imprensa avançou muito e estende-se para outras liberdades políticas, não é? Culturais, econômicas, assim como o Ghana e outras nações africanas. De uma forma geral, é preciso também dizer que nos últimos 10 anos, de facto, o continente está a avançar muito em diferentes aspectos, não é? Ok, professor, a gente vai fazer uma pausa e no último bloco vamos falar sobre preconceito e racismo. De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje entrevista o jornalista angolano Domingos da Cruz.
Nos últimos dias, professor, temos nos deparado com uma série de campanhas e debates em virtude de ações racistas no futebol. Como é que o senhor tem acompanhado esses debates? Vivemos um racismo velado? O que tem acontecido nesse sentido? Como devo calcular, sendo negro, e os negros são efetivamente as maiores vítimas de racismo, não é? A nível mundial, eu encaro isto de uma maneira, vá lá, muito serena, e a minha reação é de pena em relação aos racistas, né? Porque o racista é um atrasado do ponto de vista civilizacional. O racista é um indivíduo que está talvez no século XIV, século XIII, por ali, em que as diferenças culturais e étnicas e raciais eram um fator de tensão. Hoje, quando nós olhamos para países, por exemplo, como o Canadá, que é um modelo do ponto de vista da integração interracial, em que a diversidade, o multiculturalismo é estudado desde o ensino fundamental, em que se prega basicamente a raça humana e não as cores da pele ou as diferenças culturais como fator de tensão. Eu olho o racista com pena. Aliás, é preciso citar aqui Barack Obama, que diz que quando há uma atitude de indivíduos que se vangloriam pela sua idiotice, desculpe a expressão, nós só temos que respondê-los com silêncio. Mas eu também sou daqueles que entendem que eu sou um bocado fatalista em relação ao racismo. Eu não acredito que é possível acabar com o racismo do homem e da mulher branca em relação ao negro ou em relação ao índio, por exemplo, ou aos asiáticos. Eu entendo que é preciso estabelecer uma relação da parte desses que são vítimas de racismo, vá lá, de desconfiança permanente em relação aos seus algozes, não é? Mas ao mesmo tempo acreditar que é possível diminuir esses índices se efetivamente trabalhar na educação, né? Na educação com as crianças, e aí a mídia desempenha também um papel fundamental, porque quando você vê a comunicação social a transmitir modelos que de alguma maneira reforçam o conceito e a prática do racismo, pois claro, isso é completamente inaceitável e põe também em causa tudo isso sobre o qual estamos aqui a fazer referência, não é? A dignidade da pessoa humana, e tenho de lamentar. E claro, quando falávamos sobre desenvolvimento e ao tocar na problemática do racismo, eu entendo que o racismo também põe em causa o desenvolvimento, não só das vítimas, porque quebra-as do ponto de vista psicológico, diminui a sua autoestima, mas também daqueles que efetivamente são racistas. Por exemplo, se nós estivermos numa sociedade onde se permite a integração de tudo e de todos, dará a possibilidade de se usar a força intelectual e física dos membros desse país. E as possibilidades desse país avançar são maiores, porque são mais pessoas a usarem todo o seu saber, toda a sua força, toda a sua energia espiritual para o avanço do país. Por exemplo, o Brasil é um país em que parece-me que, de acordo com os últimos censos, metade ou um pouco a mais da população é negra. Como deve calcular, se excluírem quase metade da população, fruto do racismo, inviabiliza o progresso do Brasil e põe em causa os interesses nacionais. E eu sei que o Brasil gostaria de ser uma potência, não é? E não poderá ser se continuarem a ser racistas, não é? Com toda certeza, professor, me permita fazer esse relato para ouvir sua opinião. Há 3 anos, o Ministério da Justiça concede vistos de permanência em caráter humanitário aos imigrantes cujo país foi afetado pelos efeitos de um terremoto em 2010. Grupos cruzam a fronteira pelo Acre, mas por causa dos efeitos das cheias do rio Madeira, o Estado desativou o abrigo e passou a custear o transporte dos imigrantes para São Paulo sem nenhuma infraestrutura. Esses imigrantes estão relegados a um segundo plano? Olha, eu não sei a condição dos imigrantes haitianos no Brasil e como deve calcular, diante de desconhecimento sobre a situação, eu remeto-me ao silêncio, não é? Ouço algum relato a nível da comunicação social, nas redes sociais, mas não tenho estofo suficiente do ponto de vista informativo para emitir qualquer opinião.
Certo, ainda em relato, em certo sentido, a mídia cria uma sensação de que os haitianos estão entrando em massa no nosso país, o que não é verdade, considerando o número de haitianos que migram para outros países. Essa é uma questão que precisa ser tratada sob a ótica dos direitos humanos e não apenas na questão penal? É preciso, aí sobre isso já posso manifestar alguma opinião, não sobre esse caso em concreto, Sim. mas eu vou olhar para a problemática do direito à imigração. Não é? É preciso esclarecer às pessoas, provavelmente que não lidam com essas questões jurídicas e por uma questão de cidadania, porque o exercício da cidadania pressupõe um mínimo de conhecimento, é que imigrar é um direito, não é? E quando alguém imigra, não é um criminoso. E olhar a imigração na perspectiva penal é um erro. Um erro pelo que qualquer um de nós, à luz da concepção contemporânea sobre os direitos humanos e com a ajuda do velho Kant, com a sua visão de uma cidadania global e que foi profundamente reforçado nos últimos tempos com o pensamento de Habermas e tantos outros, efetivamente a imigração é um direito. E esse direito não é só sustentado com base no discurso teórico-filosófico, mas também está plasmado em instrumentos jurídicos internacionais do Sistema Universal de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos e também de alguns países que, do ponto de vista interno, têm legislações que permitem a proteção do imigrante, por exemplo, o Canadá, né, onde os imigrantes têm um tratamento, eu diria, extraordinário, não é? Se comparado com outros países, pelo que olhar a imigração na perspectiva criminal é um erro brutal. E isso é completamente inaceitável, de acordo com os padrões de uma ética global minimamente consensual hoje, não é? Ok, professor, nós chegamos ao final de mais um tema jurídico. Queremos agradecer a sua participação aqui no programa. Mais um espaço para divulgar sua publicação, onde é que as pessoas podem encontrar o livro e falar um pouco mais sobre ele para suas considerações finais. Olha, o livro está disponível nas grandes livrarias do Brasil, a Cultura, a Saraiva, a Martins Fontes. Está também disponível na livraria virtual da editora que publicou o livro, a Paco Editorial. E, claro, estará disponível em Angola tão logo eu regresse, não é? Neste momento nós estamos a fazer um conjunto de lançamentos que visam divulgar o livro e espero que efetivamente ele possa dar alguma contribuição para a academia brasileira e que possa inspirar novas pesquisas sobre a África. Se a Mônica me permitir, embora eu tenha plena consciência que estamos a chegar ao fim, gostaria de fazer referência rápida a alguns temas que o livro traz, que é, por exemplo, direitos humanos e suas particularidades africanas, a liberdade de imprensa no sistema africano de proteção e defesa dos direitos humanos, a Convenção da ONU sobre deficiência e como ela é vista em África, relator especial sobre questões de prisões em África, o papel das cortes subregionais em África, direitos fundiários na Namíbia e tantos outros temas. Como deve calcular, o livro traz abordagens teóricas, estudos de caso e, por outro lado, também temos mais de 200 páginas com instrumentos jurídicos do Sistema Africano de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos e, nesses instrumentos, nós temos uma dimensão prática para a defesa dos direitos humanos a nível do continente. Não posso deixar de dizer que, em relação a isso, a África tem uma Corte Africana de Direitos Humanos e temos igualmente uma Comissão Africana dos Direitos Humanos, para além das cortes subregionais a nível do continente, que são, claro, auxiliadas pelo exercício da cidadania africana, pelas diferentes organizações, fundações, etc. Ok, professor Domingos, agradecemos bastante sua participação, parabenizamos pelo belíssimo trabalho em defesa dos direitos humanos e pela publicação, que é um valioso instrumento nessa luta. Muito obrigada. Obrigado, Mônica, e obrigado pelo convite também.
A você, obrigada pela companhia e até o próximo Tema Jurídico.